bom dia. Bom dia. Você está assistindo ao Visual. É um programa acessível da TV Brasil. Participe, comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, Visual começa agora. O trabalho de prevenção da AIDS ganhou mais uma ferramenta. É um aplicativo para celulares e tablets que responde às principais dúvidas sobre a doença. Jonatas, tem ainda informações sobre onde fazer o teste. Hoje o acesso à informação está cada vez mais fácil e isso serve também para a AIDS. O aplicativo Tá na Mão foi desenvolvido para ajudar ainda mais quem quer saber sobre a doença. Buscamos uma linguagem que seja entendida pelos jovens, né? Hoje eles têm muita habilidade, né, com aplicativos dessa natureza. Em uma das opções, o usuário responde a uma série de perguntas e o sistema avalia qual o risco do usuário contrair o vírus. Com beijo na boca, por exemplo, não há perigo. Já com sexo anal sem uso de preservativo, o risco é alto. Dependendo da avaliação, o sistema orienta o usuário a procurar uma unidade de saúde e, pelo mapa, já indica a mais próxima. A proposta do aplicativo é que ele consiga avaliar o seu risco para tomar medidas de prevenção. Por exemplo, se ele teve uma exposição recente ao vírus do HIV, medidas podem ser tomadas para evitar que ele se infecte. O aplicativo também tira as principais dúvidas sobre o assunto. Mostra os locais onde é possível retirar camisinhas gratuitamente, fazer testes de HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 700 mil pessoas vivem com HIV em todo o país. E uma preocupação mais recente é o avanço da doença entre jovens de 15 a 24 anos de idade. E foi para aumentar a prevenção, principalmente nessa faixa etária, que o aplicativo foi criado. Para este especialista, medidas como esta são importantes, mas é preciso ainda investir em outras políticas públicas. O que a gente tem lutado e cobrado do governo é que se realmente discute uma política pública eficaz que realmente atinge principalmente essas populações mais vulneráveis, uma linguagem aberta junto com eles e que consiga conscientizar e a gente consiga de fato diminuir a incidência de AIDS aqui no Brasil. No Brasil, 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras por ano, segundo o Ministério da Saúde. As queimaduras aconteceram ainda na infância em uma brincadeira de meninos, mas o tratamento continua até hoje. Jonathan tem 21 anos. É bem demorado mesmo. Acho que é de acordo com o tempo. Se você faz uma cirurgia agora, tem que esperar um mês, mais ou menos, para cicatrizar, para começar a fazer outra. Então sempre demora um pouco. Em geral, tratamentos como o de Jonathan envolvem vários profissionais da saúde, como cirurgiões, nutricionistas e psicólogos. E o maior desafio é a reabilitação. Eu acredito que das maiores falhas associadas com a prevenção seja a reabilitação pós-queimadura. Porque nós precisamos de manter esse paciente com fisioterapia, no centro de reabilitação social, malhas compressivas, e até amparo legal mesmo para alguns pacientes. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras a cada ano no Brasil. Crianças e pessoas de baixa renda estão entre as maiores vítimas e a dificuldade no tratamento muitas vezes é ampliada por causa da discriminação social. Já rodei em vários empregos, é muito complicado. Você consegue ficar até o ponto que eles não conseguem enxergar a sua cicatriz. Quando eles conseguem ver, aí diz que já não servem para eles, porque como que eu trabalho com vendas, né? Como que a pessoa vai olhar para você e ver aquilo ali? A pessoa não vai nem focar no que você está falando para ela, olhando para suas cicatrizes. Quando Maria tinha 16 anos, foi atingida por um frasco de álcool em chamas. Uma colega tentava acender o fogão a lenha. Mudou completamente toda a minha vida, porque eu tinha sonhos e através dessa queimadura, alguns dos meus sonhos teve que ser desfeitos. O paciente queimado poderia ser qualificado como um deficiente físico, principalmente aquele com sequelas muito graves. E a partir daí já existe essa lei, ele poderia ser enquadrado através de uma equipe que realizaria a seleção
E, por exemplo, o passe livre, sabemos que muitas pessoas não têm condição sequer de se deslocar da sua residência até o local de atendimento. Isso facilitaria bastante. As cotas de universidade, outro tipo de facilidade de acesso ao tratamento. Não basta cicatrizar o queimado se você não reintegra na sociedade, se ele não é capaz de voltar ao seu trabalho, ter atividade de lazer. Ou seja, que ele volte a ser ter uma vida como pessoa no maior significado da expressão do ser humano. Amendoim, banana, coco, maracujá. Então, vamos revisar os sinais? Amendoim, banana, coco, maracujá. Toda criança tem o direito de exercitar a imaginação, não é mesmo? E para isso, nada melhor do que uma boa história. Jonatas, no Rio de Janeiro, uma experiência mostra que existem formas de tornar o conteúdo dos livros acessível a todos. No CCBB, as crianças se reuniram para conhecer a história de um sonho e uma menina. O livro Sonho do Dia ganhou plataformas de leitura acessível. A iniciativa faz parte do projeto Todas as Crianças Têm Direito a Conhecer Todas as Histórias, da Escola de Gente. O adulto, quando vê uma criança sonhando acordada, dá logo uma missão para ela. Já fez o dever de casa, já escovou os dentes, já tomou banho. E meus pais gostavam dessa sensação de ver uma criança pensando no seu futuro. Na instalação interativa, as crianças com ou sem deficiência podem conhecer a mesma história contada de 9 formas diferentes. Entre elas, a tradicional impressão em tinta, audiodescrição e até filmes com animação. As estações foram planejadas por Tadeu, que se inspirou no sobrinho Arthur para construir os cenários da história. O que me deu mais vontade e mais garra de doar assim, a minha técnica, né, e o meu trabalho para isso. Tanto que eu dedico até essa instalação em homenagem ao Arthur, né? Foi meu grande inspirador, né? Pedro conheceu melhor o método Daisy, que amplia o texto em sincronia com o áudio, e é ele quem conta a história da menina. Ela gostava de sonhar, daí de manhã ela não conseguia sonhar, dela chamou os moços, as monstrinhas, os super-heróis e as super-heroínas. Julie, de 5 anos, conheceu também o método Braille, e ela sabe bem por que o livro parece estar em branco e cheio de bolinhas. É para as crianças que não enxergam. Crianças de verdade também têm sonhos do dia. Eu sonho que eu estou voando no arco-íris. Tem muito cachorro? A gravidez é um dos momentos mais importantes da vida de uma mulher. E é nesta fase que a prática de exercício pode ajudar a manter o peso e evitar doenças. Nove meses. O corpo vai se modificando, a barriga ficando mais pesada, tudo mais lento e difícil. A maior preocupação das futuras mamães é levar uma gravidez saudável e, principalmente, segurar o peso. Diana Saião Vieira tem 32 anos, já fez a cirurgia de redução de estômago, perdeu 70 quilos e vive na luta com a balança. Agora, nesse momento em que espera o primeiro filho, descobriu que praticar atividade física na água é a melhor coisa. Isso, hidroginástica é fundamental, assim, porque na água você tem uma movimentação diferente, então você consegue fazer exercícios que fora seriam muito pesados. Agora yoga, pilates também. Eu preferi a água porque eu já estava com sobrepeso, então para mim a movimentação ficou muito mais fácil. E ajudou a controlar o peso e é uma atividade mais agradável, né? Até porque estava muito calor, passei janeiro, fevereiro, que estava muito quente, então dentro d'água já facilita tudo. Rosália é professora de educação física e há 15 anos dá aula para gestantes. Ela explica por que é tão importante o exercício físico durante a gravidez. A gente tem uma coisa que a gente chama de pressão hidrostática, né, que funciona dentro da água, que aumenta o retorno venoso, vasculariza melhor esse útero, aumenta a troca desses gases, né? Então, assim, é muito interessante o trabalho para a grávida, principalmente dentro da água. Diminui a frequência cardíaca. Durante toda a aula de hidroginástica, a professora entrega copos de água para as alunas. Ela explica que não pode sentir sede
tem que se hidratar toda hora. Dentro da água, as pessoas às vezes têm a imagem de que a gente não transpira, não sua, né? E a partir do momento que você está fazendo uma atividade física, existe contração, existe produção de calor, então o seu organismo vai trocar esse calor e você vai suar. E aí elas precisam se hidratar, né? Tanto quanto nós. A gente, quando sente sede, eu falo sempre para elas, vocês viram a gente fazer esse comentário, né? A gente já está desidratado, então elas precisam se hidratar. Cristiane Mello tem 40 anos e o bebê já nasceu, está com 2 meses. Ela praticou exercício durante toda a gravidez e acha fundamental continuar pós-parto. Assim que eu pude voltar, eu voltei com 1 mês e meio, 45 dias mais ou menos eu já estava voltando. Aí você perde peso aos olhos vistos, né? Aí recupera, aí dá uma sensação boa ver o teu corpinho voltando ao normal, né? Ver que tudo passou, né? Que a gente fica com medo de nunca mais voltar ao normal. E volta, e o exercício ajuda bastante nesse sentido. Seja durante a gestação ou pós-parto, a prática de atividade física é importantíssima para a mulher viver esse momento mágico com muita saúde. Empurra para subir, então empurrei para subir e troquei. Empurrei para subir e troquei, ok? Eu não sei nem se tem alguma desvantagem, porque como a gente tem, né, essa preocupação, né, em relação à frequência cardíaca, ao desenvolvimento do bebê, a um movimento ou outro que a gente evita fazer, entendeu? E a gente tem estudos que embasam. A gente tem 2 correntes, uma canadense e uma americana, entendeu? Que às vezes assim, elas chocam um pouquinho, mas assim, no geral a gente consegue trabalhar com muita segurança. A atividade é fundamental. Todos os períodos da vida, esse principalmente. Ficar parada ia ser péssimo para mim. O Visual fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia.